Agora estou ao vivo, minhas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um quadro Fibro Sem Dores, episódio 3 aqui para você, onde você vai descobrir quais os pontos de dores da fibromialgia. Então vão chegando, seja muito bem-vinda. Eu quero saber aqui, quem tá aqui comigo, coloque hashtag ex-mulher maravilha. É aquela. Gente? O que é ex-Mulher Maravilha? São aquelas mulheres com fibromialgia que estão rasgando a carteirinha de Mulheres Maravilhas, que querem abraçar tudo, que gera mais dores e querem ser mulheres maravilhosas vivendo sem dores da fibromialgia, sem precisar de remédios. Então venham mais pro Fibro Sem Dores, é um programa onde te aproxima da vida sem dores da fibromialgia, sem precisar de remédios. Deixa eu ver aqui, gente. Quem tá aqui comigo pela primeira vez? Quem não me conhece, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta quântica e eu faço essa jornada aqui ensinando mulheres a viver sem dores da fibromialgia, sem precisar de remédios, tendo muito mais qualidade de vida. Eu quero te falar hoje quais são os pontos da fibromialgia, tá? Os pontos de dores da fibromialgia. Você vai descobrir se você não tem o diagnóstico, mas tá aí com dor no corpo inteiro, um cansaço, não sabe, já fez um monte de exame e não sabe mais o que resolver. Calma aí que a gente tem solução, tá? Tem solução, gente, literalmente para tudo na vida, tá? Só não tem para morte. Então, fica aqui comigo que você vai saber sobre esses pontos de dores. E você que tem fibromialgia, que já tem ali o diagnóstico, você vai entender ainda mais profundamente, vai entender por que são essas dores, de onde que tá vindo. Então, vamos comigo aqui. Deixa eu ver aqui. Que lindo, Maria José, que bom. Fico muito feliz de ver você aqui acompanhando, engajada nos conteúdos. Significa que você de fato está comprometida com o seu processo de viver sem dores da fibromialgia sem precisar de remédio. Você que está pela primeira vez aqui e ainda não é inscrita no meu canal, curte, compartilha, comenta, gente, porque assim você recebe mais e mais conteúdos de alto valor aqui no meu canal sobre fibromialgia. E se você ainda não compartilhou com as suas amigas, faça isso também. Você curtindo, compartilhando, a ferramenta manda mais informações também para mais mulheres com fibromialgia, para que elas possam ter essa qualidade de vida também, tá bom? Olha, deixa eu ver, pessoal entrando aqui, que bacana. A Shirlene, Elisângela, Maria José, Natalia, Adelma. Bacana. Olha só, eu tô tanto nas redes sociais do Facebook, quanto YouTube, Spotify, Instagram, tá? Em todas as redes sociais. Então me acompanhe aqui, fique presente que vocês vão sair hoje, sabendo os pontos de dores, tá? Da fibromialgia, como que foi descoberta, você vai entender, vou mostrar imagens aqui para você e você vai perceber quais são esses pontos que você se identifica ou não se identifica, tá bom? E no finalzinho eu vou dar uma cerejinha do bolo para vocês aí, para que vocês possam dissolver um desses pontos de dores, que a gente vai saber quantos são. Deixa eu abrir aqui, eu só... Eu vou mostrar a foto para vocês daqui a pouco. Ah, não, tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre isso. E aí a gente vai. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, então vamos começar aqui, ó. O que são os pontos de dores? A fibromialgia, ela é caracterizada aí por dores difusas no corpo todo, né? É uma doença crônica, tá? Caracterizada principalmente por dores crônicas difusas no corpo inteiro, além dos sintomas como a insônia, a fadiga, a alteração intestinal, né? São alguns dos sintomas que a fibromialgia causa. A gente fala muito de dor aqui na fibromialgia porque o ponto principal, assim, de base do diagnóstico são as dores. E quando a gente... O que é dor crônica, né? Quando as dores permeiam para cima de 3 meses, você tá sentindo dor há mais de 3 meses, já é considerada uma dor crônica.
No caso da fibromialgia, ela é multifatorial. Então, ela vem com um monte de outros fatores, né? Ela tem por tanto a questão física, que as pessoas às vezes ficam olhando só para essa questão física, quanto questões também emocionais, né? Tem questões sociais, emocionais, físicas, que a gente aborda tanto físico quanto nutricional. Então, você precisa se olhar como um ser integral. Aqui a gente trabalha muito, eu trabalho muito como esse olhar amplo para você enquanto ser humano que precisa ter esse olhar mais integral para você. E aí, o que que acontece? Por ela ser multifatorial, às vezes as pessoas não entendem de onde que vem, o que que é causa, porque o diagnóstico, para você ter o diagnóstico, é um diagnóstico clínico, né? Não tem um exame lá que mostra uma imagem que comprova que você tem fibromialgia, que gera muitas vezes sofrimento em muitas pessoas, né? Como que foi para você? Compartilha comigo como que foi para você quando você recebeu o seu diagnóstico. Você passou por quantos médicos? Quantos exames você fez? Você deve ter reparado, você que já tem o diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico, você vai se identificar em muita coisa que eu tô te falando aqui. Você que tem a fibromialgia, você provavelmente já passou por inúmeros médicos, fez inúmeros exames, e aí você percebeu que, para receber o diagnóstico, os médicos estavam apalpando algumas regiões ali próximos às suas articulações. Não é verdade? Então, para que o médico apalpa ali perto das suas articulações? Para identificar os pontos de dores da fibromialgia. Então, os pontos de dores da fibromialgia, ele serve não para você focar neles ou achar que só são os 18 pontos de dores, pronto, acabou. Os 18 pontos de dores, que a gente também entende como tender points, são os pontos de mapa. Vamos colocar ali como um mapa. São os pontos de mapa ali para você fechar o diagnóstico junto com o seu médico. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma imagem onde você vai ver quais são esses 18 pontos de dores, tá? E como que você vai ir percebendo ele andando, né? Porque a gente fala de pontos de dores, que eles são localizados próximos às articulações, mas as dores da fibromialgia não fica só fixada nesses 18 pontos de dores. Ela é uma dor, gente, que anda. E a impressão que você tem é que a dor tá andando. Hora você tá com dor, né, no joelho, hora você tá com dor na nuca, no pescoço. E aí você fica sem entender. Nossa, mas quando uma coisa melhora, a outra piora. Quem que já passou por isso? Comenta aqui pra mim, quem que já passou por isso? Nossa, mas Jordana, mas quando eu tava bem aqui das minhas costas, começou a minha perna a doer. Ah, as dores começaram no meu pé, né? Então, esses 18 pontos de dores são os 18 pontos de dores para você ter o diagnóstico. É preciso ter os 18 pontos de dores para ter o diagnóstico? Não, tá? São os 18 pontos de dores que o médico tem como mapa para fechar o diagnóstico com você, tá bom? Eles são pro diagnóstico, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Não significa que você vai ter os 18 pontos de dores. A dor vai andar no seu corpo, pode ser que a dor gere uma sensação de formigamento, pode ser que ela gere uma sensação de queimação, de dormência. E essas sensações, né, que se você sente, me fala aqui. E essas sensações vão causando muita angústia na mulher. Porque, nossa, mas o que que tá acontecendo comigo? Tô com a sensação de que meu corpo tá queimando, meu corpo tá formigando, ou eu tô dormente. Meu corpo tá dormente, meu braço tá dormente. Então, olha quanta coisa vem junto com a fibromialgia. E para receber esse diagnóstico, o médico, né, ele vai vendo quais são os outros sintomas que você vai tendo. Porque pode ser que você não tem os 18 pontos de dores. Às vezes você tem só 2 pontos de dores. E aí eu vou te contar uma história agora
Só para você entender de onde que veio esses 18 pontos de dores, como que foi feito, né, para chegar nesses pontos de dores. Porque a fibromialgia, gente, querendo ou não, é uma doença com esse nome muito recente. Então, ter o diagnóstico, a mulher que vinha, né? E aqui eu falo especificamente para mulher, mas não só mulheres têm o diagnóstico, homens também. Mas a cada 10 pacientes, de 9 a 8 são mulheres, então eu foco aqui nas mulheres. Para essas pessoas terem o respaldo, demorou um tempo, porque já acontecia. Para você ter ideia, as mulheres que chegavam com a queixa de dor no corpo inteiro, fadiga, insônia, né? Gritava de dores. Ela chegava no hospital, os médicos faziam exames e não encontravam nada. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Eu parei aqui no meio porque parece que meu microfone estava baixo. Agora, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu ver, me conta aqui. Eu já começo falando, gente, eu empolgo. Tá bem o som aí? O áudio não tá baixinho, não? Ou tava baixo? Porque senão eu recapitulo tudo com você. Tava baixo? Me fala aqui, gente. Please. Ah, não, tá ok. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos recapitular aqui a história. Para vocês terem ideia, quando a mulher ela chegava com essas dores, gritando de dor, se queixando de dor, eles faziam o quê? Pegava essa mulher e fazia exame. Só que não encontrava nada nessa mulher. Falei, gente, mas essa mulher ela tá inventando. O que que acontecia lá atrás, antes lá da reforma psiquiátrica, né? Às vezes até depois também, quando a pessoa ela chegava com uma queixa e não tinha um exame de imagem mostrando que de fato ela tinha tipo um braço quebrado. O que que as pessoas falavam, gente? Infelizmente ainda fala algumas, né? Você tá ficando doida. E os médicos falavam isso. Você tá ficando doida, que não tem nada, que é um surto psicótico, que é uma neurose. E essa mulher, ela era muito desvalidada, muito desacreditada, porque ela não tinha uma imagem para mostrar igual quando se tem quando um braço quebra. E aí, nesse decorrer, né, dos estudos, foram percebendo ali que de fato tinha alguma coisa ali, né? Lá em 1977, gente, que foi definido, que foi consolidado a todo o estudo da fibromialgia. 1977. Então a gente está falando aí de menos de 50 anos. Quanto tempo a gente está falando? A gente está falando de 53 anos, mais ou menos, gente. Só vou dar as contas que sem de cabeça, não. Então, a gente está falando aí de 53 anos, mais ou menos. É muito recente os estudos para fibromialgia. Inclusive, é um desafio ter pessoas, ter profissionais que sabem lidar com fibromialgia, porque é muito recente. E estudar dor, gente, é desafiador, porque dor é subjetiva. Por isso é muito importante que vocês façam o tratamento com pessoas que são especialistas em fibromialgia. Não vão em qualquer profissional. Fibromialgia ela é uma doença delicada, ela é uma doença recente que pouco se fala ainda sobre fibromialgia, agora que está começando, que tem aí
pouco mais de 50 anos de estudo, de descoberta, na verdade, porque se fosse 50 anos de estudo mesmo, com consolidação, a gente tinha muita coisa, mas não tem. Então, valorizem quem é especialista em fibromialgia e que você faz o tratamento com o especialista. Porque aí sim você vai ter um norte para que você possa realmente ter qualidade de vida. Então, como ele é muito recente, tem ainda muitos, os familiares, né, às vezes não acreditam, as pessoas ficam duvidando, né, tem muito tratamento errado, né, às vezes você dá um Google aí, você vê um monte de coisa, gente, tratamento errado, tratamento caro, que você já fez um monte de coisa e não teve resultado. Não é assim? É ou não é? Me fala quem vive ou já viveu isso. Para vocês terem noção, lá atrás, onde não tinha o diagnóstico, vocês sabem a Frida Kahlo? Aquela artista, né? Eu imagino que vocês devem conhecer. Antes, na época dela, da Frida Kahlo, ela fez uma pintura que é a Coluna Quebrada. E estudos mostram que provavelmente ela tinha o diagnóstico de fibromialgia na época, que não era chamado fibromialgia. E nessa imagem, depois vocês dão uma pesquisada na arte dela, da coluna quebrada. Ela representa, nessa imagem, os pontos de dores dela, a sensação dela e também a questão não só da pintura, mas as escritas dela, como ela descrevia os sentimentos dela, né? Tanto físico quanto emocional, descrevia muito a fibromialgia. Então, Frida Kahlo é uma das mulheres que tinha um diagnóstico de fibromialgia e que até então não se dizia sobre. Que até então as pessoas que reclamavam de dor e que não tinham um exame, uma imagem para mostrar, era tida como doida, como manha, como invenção da cabeça da pessoa. E aí, 2 médicos foram lá, estudaram mais e identificaram que existia algo além. E eles perceberam 18 pontos de dores lá em 1977. Que existiam esses 18 pontos de dores e que nesses 18 pontos de dores era identificado a fibromialgia. A mulher que tinha pelo menos 11 pontos de dores desses 18 tinha o diagnóstico. Depois, mais pra frente, só para contextualizar um pouquinho aqui para vocês. Depois, mais pra frente, eles perceberam, opa, peraí, não precisa ter os 11 pontos de dores. Podem ter menos. Aí foi para 8 pontos de dores. Hoje, atualmente, a gente fala que para você ter o diagnóstico de fibromialgia, você não precisa ter 11 ou 8 pontos de dores. Tem mulheres que têm 2 pontos de dores, 3 pontos de dores mais intensos assim, em que ela já recebe o diagnóstico de fibromialgia por conta das outras particularidades, por conta dos outros sintomas, das associações que tem, da exclusão de outro diagnóstico, junto com esses pontos de dores que ela sente, mais os outros sintomas, como a insônia, como a fadiga, a alteração intestinal. Então, gente, é uma oportunidade de vocês estarem aqui sabendo e aprendendo sobre os pontos de dores da fibromialgia, porque você que não tem o diagnóstico, se você sente esses sintomas que eu estou falando aqui para você sobre a fibromialgia, você vai ligar a luzinha vermelha. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui comigo. Porque sabe o que acontece, gente? O nosso limiar da dor, de forma geral, né? O limiar da dor, ele tende a ser muito reprimido. Como assim? Falar de dor, lembra que eu comentei com vocês que estudar e aprofundar sobre dores é algo mais complexo porque é subjetivo, cada uma tem a sua dor, cada um tem a sua intensidade de dor. Então, se cada um tem a sua intensidade de dor, como que é construída a intensidade de dor? É construída por uma das causas, né? Falando aqui de forma resumida para você,
Uma das causas é pelo referencial de família que você tem e o referencial social. Então, se você é criada, você morou, viveu dentro de uma família onde tudo para essa família era suportável, que ela tinha que ir dar o peito ali, se aguentar, o seu limiar da dor, sua sensibilidade para dor, ela é muito menor. Então, você demora a identificar que você tá com dor. Se o seu limiar é maior, qualquer coisinha você já sente dor. Então, se você foi criada numa casa onde era melindrosa, né? Qualquer coisinha que falava pra família emburrava, qualquer coisinha é dor, seu limiar da dor tende a ser maior. Então, é algo muito subjetivo, vocês estão percebendo? Hoje, atualmente, a nossa sociedade prega o quê? Você tem que aguentar tudo. Você não pode sentir dor, não. Dá aí o sangue, né? Matar um leão por dia. São as mulheres maravilhas, que eu falo muito aqui. Só que isso, o que vai acontecendo com você? Você vai aumentando esse limiar da dor, você vai perdendo a sensibilidade. Então, se você tá com dor, você vai deixar pra passar. Então, você que não tem o diagnóstico, um alerta, né? Para todos vocês, principalmente para você que não tem o diagnóstico de fibromialgia ainda, mas está sentindo dor. Você que está sentindo dor, se você não procurar um tratamento eficaz e rápido, você cronifica essas dores. Então, o que acontece? Essa mulher, ela começa, sei lá, com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, e ela não, é só uma dorzinha, aí ela toma um analgésico. E vai tocando a vida dela. Aí ela vai tomando analgésico aqui, outra ali, e essa dor não vai melhorando, né? E tomar analgésicos, gente, depois a gente fala em uma outra oportunidade. Mas tomar analgésico por conta própria, você faz com que o seu corpo crie uma dependência. E aí você não cessa a sua dor. Então, tomar analgésico vicia e você não melhora a sua dor. Você cronifica a sua dor, porque você não vai na raiz. Você tá ali, ó, só passando um batonzinho. Certo? Então, fica atento em relação a isso. Aí essa mulher vai e fica com enxaqueca, tem uma dorzinha ali, outra aqui, fica tomando analgésico e não procura ajuda. Aí quando ela vai procurar ajuda, já cronificou o negócio. Aí, quando ela vai procurar ajuda, um monte de médico fala que não é que não, vai para outro profissional. Não, não é comigo não, vai para outro, faz esse exame, faz outro. Você demora anos para receber o diagnóstico. E aí, quando você vai fechar o diagnóstico de fibromialgia, você já está há anos vivendo com dores, acha que não é possível viver sem dores. O médico fica falando que você tem que conviver com dor, mas você não precisa. É por quê? Porque você está mal orientada. Se você tá mal orientada em alguma coisa, você vai chegar no seu objetivo? Não vai. Quem aqui quer, sei lá, aprender a dirigir e vai numa confeitaria? Se você quer aprender a fazer um pão, você não vai no mecânico. Se você fica mal orientada, você vai ficar achando que você tem que viver com dor. Que não é possível, que você fez de tudo, que viver sem dor é balela, é coisa de internet. É ou não é? Porque você tá mal orientada. Então é abrir a sua cabeça para essa informação aqui de agora. Então é uma oportunidade para você que não tem o diagnóstico para você poder se orientar em relação a isso e procurar ajuda. Para fechar o diagnóstico, para começar um tratamento bem feito de qualidade para você não precisar sofrer com essas dores. Para vocês terem ideia, eu tenho alunas do Fibromulheres que foram diagnosticadas com fibromialgia há anos. Antes da fibromialgia, gente, antes de 1977. Antes da fibromialgia ser chamada de fibromialgia, essa fibromulher ela já tinha fibromialgia, já tinha dores. Passou mais de 30 anos sofrendo com dor, sem resolver, sem resultado.
Depois que ela aplicou o método do Fibromulheres que eu ensino para as minhas fibromulheres, em 3 meses ela voltou a viver sem dores. Aumentou a qualidade de vida dela, né? Porque é mágica? Não, porque ela estava bem orientada. Outras fibromulheres, né, com um tempo de diagnóstico não tão gigante como o dela, né, de mais de 30 anos, de 20 anos, 15 anos, que já, poxa, 15 anos, gente, é uma vida com dor. E às vezes pode ser que você tá ali com 2 meses com dor. E dá tempo também. Independente do tempo de diagnóstico que você tem. A partir do momento que você fica bem orientada. Tá? E você que tem fibromialgia, saber sobre pontos de dores da fibromialgia faz com que você se conecte mais com o seu corpo. Porque você vai percebendo, poxa, eu tenho esses pontos de dores mesmo. Ah, eu tenho 8 pontos de dores. Ah, eu tenho 10. Eu tenho 5. Você vai se conectando com o seu corpo e você vai tendo mais consciência. Uma coisa que as pessoas fazem muito errado, tá? Fica atento e anota isso aí, porque pode ser que você esteja fazendo errado. É você sentir dor e desconectar com o seu corpo. Se você sente dores e fica desconectando com o seu corpo por medo de entrar em contato com o seu corpo e sentir mais dores, eu vou te falar que você vai sentir mais dores. Se você não entra em contato com o seu corpo, fugindo das dores da fibromialgia, como assim fugindo? Você tá com dor, aí você fica colocando um monte de coisa na sua cabeça, falando que você não tá sentindo é nada, que isso aí é coisa da sua cabeça, que você tenha que trabalhar mesmo para que isso não fique te atropelando, te atrapalhando, ignorar que você tem fibromialgia. Isso é desconectar. Significa que você vai ficar lá se lamentando, olhando para a dor? Também não. Tem a forma certa de você olhar e encarar a fibromialgia. E você trazendo assim a sua consciência para esses 18 pontos de dores, já é uma forma de você conectar com o seu corpo. Pô, o que você tá falando pro seu corpo? Poxa, eu tô te entendendo, eu tô me conectando com você, eu estou te vendo. Porque você sentir dores da fibromialgia, você não está se vendo, você não está se percebendo. E aí o corpo precisou, de alguma forma, chacoalhar você e mostrar que ele, de fato, tá ali. Que ele não é só uma marionete na sua mão que você faz o que quiser. Não, porque você tem que se conectar. Tá? Então, aqui a Vera falando, eu imagino que tenho porque pesquiso muito. Então, Vera, é muito importante que você buscar um especialista em dor para fechar esse diagnóstico e continuar aqui com as lives, se percebendo, trazendo essa clareza para você, porque você bem orientada, você pode sim viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então, a conexão com o corpo faz toda a diferença. A pessoa fica achando que é só tomar analgésico. E você descobriu hoje que analgésico vicia e cronifica suas dores. Piora as suas dores. Não é analgésico que vai resolver. Ficar aí focada só no relaxante muscular te causa mais fadiga além de viciar. Pessoa acha que é ficar resolvendo só no corpo. Pessoa acha que é só ficar fazendo alimentação balanceada, exercício físico. Não é só isso, gente. O corpo é muito mais do que isso. O corpo não é só o que vocês estão vendo, a massa, não. É como que você se conecta com ele, como que você percebe ele. Certo? Então, vamos entender quais são esses pontos de dores. Eu separei aqui para vocês. Aqui é a imagem que vocês vão ver neste momento. Me falem aqui se vocês estão vendo a imagem. Vocês estão vendo aqui? Aqui, a Maria José falando até hoje que toma o Diprospan
Só alivia, 15 dias, volta tudo de novo. E quanto que você já gastou, Maria José, com esse tanto de remédio e não tá resolvendo? Quanto que você já gastou? Vocês estão vendo aí? Vou ficar aqui de ladinho pra não me cortar. Não resolve, gente. Eu fiquei um ano com remédio, ela falou que era artrite reumatoide. Tomei remédios errados e as dores não passavam. Aí troquei de médico e descobri fibromialgia. Olha só. Olha só, quais são então esses pontos de dores? Pode ser que algumas de vocês vão sentir todos esses pontos de dores e mais alguns, tá? Porque, por exemplo, a região da mandíbula é muito comum mulheres com fibromialgia ter. Outros sintomas como alteração nas vistas, tá? Alterações também, em alguns casos, alterações nos rins, tem etc, né? Mas falando de ponto de dor, você pode ser que você sinta em outros pontos, como a mandíbula, como aqui mais acima ali do cotovelo também, tá? Sensação das dores andar, mas aqui são os 18 pontos de dores que o médico vai apalpar para descobrir se tem fibromialgia ou não, tá bom? Essas regiões, a sensação que você tem é que é nas articulações, mas não é na articulação. É próximo à articulação, tá bom, gente? Olha só. Aqui a região, vocês estão vendo aqui a região na nuca, no pescoço, aqui na cervical, tá? Vamos começar aqui pela parte da frente. Então, os 18 pontos da fibromialgia, para que você feche o diagnóstico, que o médico apalpa, são os pontos aqui do pescoço, nessa região aqui dos ombros, certo? Que nessa região aqui dos ombros. Nas regiões aqui, ó, da frente, no meio aqui do braço, aqui, ó, a parte aqui que fica à frente do cotovelo. Na região mediana aqui do joelho interno, tá bom? É um pouquinho acima do joelho. Aqui a gente tá falando já de 8 pontos de dores, só na frente. Certo? Os próximos 10. Aqui no início do crânio, ó, gente, aqui na região início do crânio, que eu acredito que a Luciana comentou que tinha, ou a Vera Lúcia, não lembro agora, comentou que tinha aqui no início do crânio e vai descendo aqui, ó, para a região da cervical, em toda essa região aqui dos ombros. Vocês estão percebendo? Vocês estão vendo que é simétrico? Então, de um lado e de outro também, pode ser, né, uma coisa que eu avalio muito com as minhas alunas. O lado que você sente dor tem uma representação emocional, tá? Uma representação do lado materno e uma representação do lado paterno. Depende do lado também que você sente mais dores. Então, aqui, ó, início do crânio e também na região aqui dos ombros da cervical. Um pouco aqui acima, ó, gente, do glúteo, na lombar, a gente fala aqui numa região que cerca aqui a lombar. E também um pouco mais abaixo aqui, ó, no quadril, um pouco mais abaixo do bumbum também. Esses são os 18 pontos de dores que os médicos apalpam para ter o diagnóstico da fibromialgia, tá bom? E para vocês se identificaram aqui? Aqui, Ana Alice, tenho todos partes frente e atrás. Ai, que bacana, Priscila. Exatamente. Eu estava cansada de tentar de tudo para amenizar minhas dores. Foram anos e anos, 11 anos ao todo. Já tem um tempinho que conheci você por lives e parece que virou uma chavinha. O corpo é muito mais do que isso que sentimos. E é isso, gente, é muito mais do que a massa aqui, ó, porque isso aqui, gente, vira pó, vira cinza. A gente é muito mais do que isso. Se você não aprender a ler o que o corpo, gente, o corpo é mensagem. Você não aprende inglês, aprende Libras, aprende qualquer outra língua.
O corpo é mensagem, você precisa aprender a ler o seu corpo, os seus pontos de dores, tá? Eu vou dar uma cerejinha do bolo aqui para vocês já irem aprendendo aí a entender esses significados, porque esses pontos de dores servem para o diagnóstico. Diagnóstico é um ponto de partida para você ir para um rumo. Você pode ir para o rumo de enfiar a cara nos remédios, de enfiar a cara no Google e bater cabeça, enfiar um monte de coisa, ou você pode olhar, pronto, agora o que eu preciso fazer de bem feito para viver sem dores da fibromialgia? Então, é um ponto de partida do diagnóstico, certo? Ok, você entendeu que é um ponto de partida. Aí, você vai aprender a ler esses pontos de dores. Deixa eu abrir aqui de novo a imagem. O que significa aí, ó? Vamos pegar aqui. Quem é que sente dor nos ombros? O que representa essas dores nos ombros aqui, ó, gente? Na fibromialgia. Vocês percebem? Eu ensino muito minhas alunas a lerem o corpo, né? E uma das coisas é elas aprenderem a sintonizar com a imagem dos pontos de dores delas. Vocês percebem que aqui, gente, é como se tivesse um concreto, um tijolo aqui atrás? Dores nos ombros são cargas e são pesos que você tem carregado e que não são seus e que você não precisa carregar. E quando você carrega e se apropria de pesos que não são seus ou pesos desnecessários, você tensiona essa região dos ombros. E aí o que acontece? Você sente dores da fibromialgia. Então, o que você pode fazer hoje, a partir do momento que vocês estão entendendo aqui os pontos de dores, e fazer pro ombro, por exemplo? Um exercício simples e maravilhoso para vocês aqui hoje. Vocês vão tensionar junto comigo aqui esses ombros. Como assim, Jordana, tensionar? Lembra que Gente, tem muita coisa contra-intuitiva que às vezes você foge, mas você precisa acessar. Claro que com orientação para que você tenha resultados. Então, por exemplo, eu falei para vocês, olhar para a dor faz com que você tenha um ponto inicial para você viver sem dores da fibromialgia. Conectar com o seu corpo. Tensionar o ombro, o que vocês vão fazer? Presta atenção agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão tensionar o corpo, o ombro. Vocês vão segurar por 3 segundos. Se você estiver numa crise de fibromialgia, faça até o seu limite, tá bom? Vocês aqui que não estão em crise, vocês vão fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você segura. Quando eu falar soltar, vocês vão fazer assim, ó. Libera. Tá? Libera tudo, ó. Libera tudo. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Libera. Respira. Sente agora, gente. Toma consciência. Leva a sua consciência para o seu ombro, como estava antes, como está agora. Conexão com o corpo, é disso que eu tô falando. É você entender o que está acontecendo com cada parte do seu corpo, com cada região do seu corpo, qual que é a mensagem de cada ponto de dor na fibromialgia, para que você, de fato, vai na raiz e viva sem dores da fibromialgia, sem precisar de remédios. Entendido? Então, olha só, recapitulando aqui, me fala aqui como que foi fazer essa atividade, o que vocês perceberam? O que vocês aprenderam aqui hoje para recapitular? Vocês entenderam o que significa ter os 18 pontos de dores, que são os tender points, que é conhecido, né, como tender points, que são localizados nas regiões próximas às articulações, que servem para... É um ponto de partida para o diagnóstico da fibromialgia, né? Não fica nas articulações, é perto das regiões das articulações. Que não é só você ter os 18 pontos de dores, né? Tem vários outros sintomas associados com a fibromialgia, e com essas associações vai fechando o diagnóstico, mas a gente fala de fibromialgia, a gente associa a dor
porque a dor é algo base para esse diagnóstico, né? Dei um exemplo para você da Frida Kahlo, da coluna quebrada que ela desenhou, e dentro das artes dela, do quanto que ela escrevia, ela demonstrava ter o diagnóstico de fibromialgia. Né? A gente viu que o diagnóstico é um diagnóstico que é muito recente, a gente fala de 50 anos em média, né? Por volta de 50 anos. Então, em 1977, veio o nome fibromialgia. Então, é algo muito recente que, se você não tiver uma orientação de um especialista em fibromialgia, possivelmente o seu tratamento está fadado ao fracasso, né? Nossa, Jordana, fracasso? É o fracasso, porque se você vive com dor ainda, é porque você ainda não foi no seu máximo potencial. Porque você pode sim viver sem dores da fibromialgia sem precisar de remédio. Então você precisa ter essa orientação, precisa ter essa conexão. Você viu que é uma oportunidade de saber esses pontos de dores, porque você que não tem um diagnóstico, você consegue se orientar e se perceber mais, certo? Para você fechar esse diagnóstico com seu médico especialista em dor. Você que tem um diagnóstico, você aprende a se conectar mais com o seu corpo. Tá? Conexão com o corpo faz toda a diferença, porque eu falei para vocês que corpo não é só essa massa aqui que vocês estão vendo, não, o esqueleto. Isso vira pó. O corpo, ele é uma mensagem. O corpo fala com a gente o tempo inteiro. E ele é o que habita a nossa casa, é a nossa casa, né? A nossa alma. Então, o corpo, ele reflete aquilo que a gente é. Na sua casa vai ter coisas que te representam. Você não é sua casa, mas dentro da sua casa tem os seus bens, tem aquilo que você tem mais íntimo. Então você precisa entrar na sua casa para você fazer uma limpeza, para você entender se o que tem dentro de você tem sentido ou pode jogar fora. Então não é casa por casa, não é corpo por corpo, você precisa ter tudo ali. É um lar, né? É a diferença, gente, casa e lar, não é? Mesma coisa, você olhar para o corpo como um esqueleto, que é remédio, é exercício e é sua alimentação, e olhar para o corpo como um templo, né? É o seu templo. E como que você tá lendo o seu templo? Como que você tá se conectando com o seu templo, que tá falando o tempo inteiro com você e você não tá escutando? Sabe aquela vozinha interna que tá falando com você e você não escuta? É porque você não tá lendo. Certo? Então, para com essa de ficar achando que é tomar remédio. Claro que você não vai tirar remédio receitado por conta própria, tá? Você vai tirar, a partir do momento que você vive sem dores, a gente vai a fundo, o seu médico desmama a sua medicação, tá? Você aprendeu aqui também que essa questão do analgésico, do relaxante muscular, vicia, causa dependência e prejudica suas dores. Relaxante muscular te causa mais fadiga. Então, para de se automedicar. Para de achar que é remédio que vai resolver seu problema. Mostrei aqui para vocês os pontos de dores, os 18 pontos de dores. E apliquei junto com vocês aqui agora também uma técnica para você perceber já essa região do ombro mais aliviada. Você entendeu que o ombro, gente, é pesos carregados que não são seus. O que você vai fazer a partir de hoje para pegar esse peso, gente, e deixar no banquinho? E dissolver e jogar na descarga, se for preciso. Agora é isso. O que eu vou fazer a partir de agora? Certo? Eu quero uma hashtag para essa live aqui de hoje, gente. Fez sentido para vocês? Como que foi essa live aqui de hoje para vocês? Mais um episódio aqui do Fibro Sem Dores, hein? Aqui a Sol, que linda. Sou prova viva que é possível sim ter remissão das dores da fibromialgia. Só depois que entrei no Fibromulheres isso foi possível. E é possível, gente, é possível. Eu não aceito as pessoas falar que tem que conviver com dor. Não coloca isso na sua cabeça. Joga fora, ó, joga fora. Dá descarga hoje,
tá? Imagina que você tá jogando esse pensamento da descarga e literalmente aperta a descarga, tá bom? Que dor no pescoço. Tem dias que fico de mau humor, vontade de fugir de mim mesma. E eu escuto muito isso, Lu. Nossa, Jordana, me dá vontade de sair do meu corpo, de tantas dores. E por quê? Porque é muito sofrimento. E aí você precisa ter as ferramentas certas para ter esse autorresgate. Porque é o se acolher, o se resgatar. Porque você se abandonar, o seu corpo vai gritar. Vai gritar de ajuda, porque não dá para você sair de você. E aí só vem outro. E vem fibromialgia, vem hipotiroidismo, pressão alta e vem outros diagnósticos. Tá bom? Gente, tá tendo campanha aqui pra eu abrir turma. Abra a turma, abra a turma. Olha só. Isso mesmo. Outra jornada, abra outra turma. Outra porta de aulas, tem muitas meninas, inclusive eu. Olha só, gente, tem um link aqui embaixo para vocês entrarem para a fila de espera do Fibra Mulheres. Eu não tenho turma disponível hoje. Assim que abrir turma, eu aviso vocês pelo e-mail, tá bom? Fica atenta ao e-mail de vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp também de hashtag Ex-Mulheres Maravilhas, onde vocês recebem também os links das lives por lá. Tem um canal do Telegram também. Então, clica aqui no link, nos links úteis para você acessar jordanaribeiropsi.com.br. Você entra na fila de espera e você recebe o link também dos grupos do WhatsApp para você ser notificada, tá bom? Mas quando a família não acredita, fica muito difícil. Vera, você tem a fibromialgia, certo? Quem tá sofrendo com dor? Quem tá passando por tudo que você tá passando? Não é você? Esperar que o outro entenda, sendo que você, hoje, que precisa entender a fibromialgia, você que precisa buscar, não tem como você cobrar isso do outro, algo que você tá experienciando, na verdade. Você precisa fazer por você. A família não entende. A partir do momento que você faz por você e você conquista a sua vida sem dores da fibromialgia, não toma mais remédio, você está mais preparada para lidar com seus relacionamentos, com as pessoas. Você passa a ser filtro, não é impactada por palavras, por comentários desnecessários. É fazer por você. Não estou falando que é fácil, mas muito mais difícil. E é palavra pesada mesmo, que essa palavra nem é falada do Fibra Mulheres, mas muito mais difícil, carregado, tenso, pensionado, é você viver numa cama, ou com a possibilidade de você viver numa cama. Porque quem não trata a fibromialgia como ela precisa ser tratada, tem risco de ficar em cima de uma cama. Quem já não tá, né? Então precisa ser por você. Porque difícil é você viver com essas dores, difícil é você ter essa fadiga, difícil é você pentear o cabelo e sentir dor, você não ter prazer na vida. Difícil é você ficar gastando com remédio. Então é vocês fazerem por vocês, tá? Fiquem com essa reflexão, tá? Se percebam. Porque o tratamento precisa vir de dentro para fora, gente. É vocês. Claro que com orientação, sabendo os passos, fica tudo muito mais fácil. Não tô falando que é simples, né? De um dia para noite. Em 3 meses, eu garanto para vocês que é possível, porque com as minhas fibromulheres é possível. As minhas alunas têm a transformação em 3 meses. Por quê? Porque tem a orientação. Mas eu quero que você fique com a reflexão do seguinte: o que eu posso fazer por mim hoje? Olha a técnica que vocês aplicaram hoje. Como vocês se sentiram?
aquelas que tinham uma crença de que tinha que afastar da dor para não sentir dor, entendeu que a conexão é mais interna, não é fugir da dor. Tá certo? Mas isso é para uma outra oportunidade a gente aprofunda mais nisso. É muito conteúdo, gente, então não dá para cessar tudo, sanar tudo em uma live só, né? Então, hoje ficou bem claro para vocês essa questão dos pontos de dores da fibromialgia, o quão é importante você saber e identificar, né? Então, fiquem com isso, vou deixar salva essa live, curtem, compartilha, comenta, se inscreva no canal quem ainda não é. Tem a Luciana perguntando do Telegram. Telegram é hashtag ex-mulheres-maravilhas, ou me busca por Jordana Ribeiro, que você acha também o canal do Telegram. E aqui embaixo, Luciana, tem o link direto também. Se você tiver pelo celular, você pode clicar no link do Telegram, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá aqui embaixo. Vou até verificar com a minha equipe. E aí você já acessa. Mas é só pesquisar hashtag ex-mulheres-maravilhas, que vocês acham o meu canal no Telegram lá, tá bom? Gente, quinta-feira, um quadro mega especial, que é o quadro Família de Fibra, tá? Ai, desculpa. O tempo tá bem seco aqui. Família de Fibra, quinta-feira, 7h57 da noite, horário de Brasília. Você vai conhecer a Fibra Mulher Camila e o marido dela. Ele vai compartilhar como que foi ver a Camila, a Fibra Mulher, com dores, já desestimulada, paralisando ali vários afazeres da vida dela, com muita ansiedade, e passou a viver sem dores da fibromialgia, sem remédios, controlando aí a ansiedade também. Então, se você quer saber desse caso aí da Fibromulher Camila, como que ela passou por tudo isso, como o marido dela enxerga toda essa vivência, venha pro Família de Fibra, quinta-feira, 7h57, tá bom? Já ativa aí o despertador e fique atenta ao seu e-mail, você que é cadastrada para receber os links das lives, ao WhatsApp, hashtag ex-mulher maravilha, para você receber pelo grupo VIP também. E nós nos encontramos na quinta-feira, combinado? Beijo grande para vocês e até quinta. Tchau, tchau!